Olá, querido irmão. É um prazer recebê-lo aqui no canal Vox Spiritualis, a voz do Espiritismo. Hoje, vamos fazer a leitura da quarta parte do 7º capítulo do livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já deixe o like no vídeo, se inscreva no canal para ser notificado de novos vídeos, e eleve seu pensamento a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec e Espíritos. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Instruções dos Espíritos. O orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor permaneça com vocês, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajá-los a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que outrora habitaram a terra, Deus conferiu a missão de esclarecê-los. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, de podermos auxiliar o seu aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, concedendo-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ai, vocês, encarnados, que se acham em prova e buscam a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos seus olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vocês, que têm seguido bem poucos exemplos dela. Entretanto, sem humildade, podem ser caridosos com o seu próximo. Oh, não! Pois que este sentimento iguala os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas se enfeitam de virtudes que não possuem, como se trouxessem um vestuário para esconder as deformidades do corpo. Lembrem-se daquele que nos salvou, lembrem-se da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas conferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus os retira deles, acusam a divindade de injustiça. Oh, desprezo e cegueira! Pois então, Deus distingue vocês pelos corpos. O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico. O Criador fez duas espécies de homens. Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Nunca atribuam a Ele as ideias que os seus cérebros orgulhosos tramam. Oh, ricos, enquanto dormem sob tetos dourados, ignoram milhares de teus irmãos, que valem tanto quanto tu, que penam sobre a palha, ao abrigo do frio. O infeliz que passa fome não é teu próximo. Bem sei que ao ouvirem isso teu orgulho se revolta. Concordará em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão. Nunca. Dirão, o quê? Eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável coberto de farrapos. Utopia tola de falsos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as suas vestes não se assemelham, mas retirem as roupas de ambos. Que diferença haverá entre vocês? Dirão, a nobreza do sangue, a química. Porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um patrão e o de um operário, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que você também já não tenha sido miserável e desgraçado como ele? Que também não tenha pedido esmola, que não a pedirá um dia a esse mesmo a quem hoje despreza. As riquezas são eternas, elas não desaparecem quando se extingue o corpo, esse envoltório perecível do teu espírito. Ah, lança sobre ti um pouco de humildade. Enfim, põe os olhos na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, oh, quanto então te lamento, pois serás bem digno de compaixão. Orgulhosos, o que eram antes de serem nobres e poderosos, talvez estivessem abaixo do último dos seus criados. Portanto, curvem as frontes altaneiras, que Deus pode fazer que se abaixem, justo no momento em que mais se elevarem. Todos os homens são iguais na balança divina,
Só as virtudes os diferenciam aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos são formados da mesma massa. Os seus títulos e os seus nomes em nada os modificam. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozem da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão para eles. Ó, inclino-me diante de ti. És nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho e às privações, por que esses tristes pensamentos? Porque chora, dirige a Deus, piedoso e sereno, o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos. Tem confiança nele, que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater o teu coração. Também desejava adornar de flores os teus cabelos e te misturar com os venturosos da terra. Diz, de-te para contigo, que como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também tu poderias ser rica. Oh, cala-te, criança! Se soubesse quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos suntuosos, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferiria o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus. Se não quer que o teu anjo guardião se volte para o seu seio, cobrindo o semblante com as suas brancas asas, te deixando com os teus remorsos, sem guia, sem amparo, neste mundo, onde ficaria perdida, a aguardar a punição no outro. Todos vocês que sofrem injustiças dos homens, sejam indulgentes para as faltas dos seus irmãos, ponderando que também vocês não se acham isentos de culpas. Isso é caridade, mas é igualmente humildade. Se sofrem pelas calúnias, abaixem a cabeça sob essa prova. Que importam as calúnias do mundo? Se seu proceder é puro, Deus não pode os recompensar. Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte uma segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis, que eles esquecem. Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que profanam a tua casa, casa que é unicamente de oração. E quem sabe, ó homens, se não renegariam a Jesus como já fizeram uma vez, caso Deus os concedesse essa graça, chamariam a ele de blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesse percorrer novamente o caminho do Gólgota. Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para que se construísse um ídolo que passaram a adorar. Vocês, homens civilizados, vocês imitam a eles. O Cristo lhes herdou a sua doutrina. Deu-lhes o exemplo de todas as virtudes e vocês abandonaram tudo, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com as suas paixões, fizeram um Deus a seu jeito, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricaram é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Despertem, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos ecoe nos seus corações. Sejam generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, façam o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco para a demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sejam verdadeiros cristãos e terão o reino da verdade. Não continuem a duvidar da bondade de Deus, enquanto Ele lhes dá tantas provas dela. Viemos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor lhes der uma manifestação mais retombante da sua clemência, que o enviado celeste já os encontre formando uma grande família. Que os seus corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que Ele vem trazê-los. Que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, voltando ao bem, à caridade,
a fraternidade. Então, o seu mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas, se permanecerem insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar e renovar a sociedade civilizada, rica de ciências, mas, no entanto, tão pobre de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela sorte de vocês. Mas não será assim. Voltem para Deus, seu Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863. Encerramos aqui a quarta parte do capítulo. Gostou da passagem? Deixe uma mensagem nos comentários e compartilhe com as pessoas que você gosta. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever para ser notificado dos próximos capítulos. Que Deus abençoe você e a toda a sua família. Até o próximo vídeo.